Muito bem, retornamos então, amigo assinante, com o seu boletim de esportes, com o terceiro e último bloco de hoje, na sexta-feira, aquele final de semana, daqui a pouco todo mundo está indo para a praia, a cidade fica aí deserta, né? Então, eu continuo aqui conversando com o André Pimpolho a respeito disso. Pimpolho, na verdade, aliás, o detalhe é o seguinte, situação dos técnicos do futebol brasileiro. Inclusive os principais técnicos, dizem aqueles que ganham mais, que ganham salário lá em cima, que seria o momento deles terem um pouco mais de humildade e irem para o exterior, fazer um estágio lá em algum clube, para ver o futebol de perto, o futebol europeu, que diz, ver jogo pela televisão uma coisa, e lá assistindo ao vivo é outro, dia a dia, treinamentos e tal, aquela coisa. Você acha que há necessidade, no momento, dos técnicos, grandes nomes técnicos do futebol brasileiro, fazer assim uma reciclagem? Eu concordo, porque hoje na Europa, como você viu aí, hoje o campeão que foi a Alemanha, né, mundial, né? Eu estava até vendo a entrevista do Tite, que ele foi até acho que foi o Chelsea, né? Foi lá, ficar lá, dar uma reciclada, olhar os trabalhos. É importante, quanto também é importante os europeus virem aqui no Brasil. Porque são trabalhos diferentes, né? Eu vejo no Brasil a qualidade dos atletas, né, que surge. Você vê hoje aí, você hoje não aguenta ficar 1 ano ou 2 anos com jogadores de uma qualidade de um nível alto em um clube. Exatamente. Hoje a Europa consegue ficar com um jogador 10 anos, 5 anos, 8 anos, porque o salário é muito alto. E quando o jogador se destaca aqui, eles já levam. Garotos, jogadores de alto nível, por exemplo, o Cruzeiro. O Cruzeiro foi um time que formou já trocou tudo. Trocou tudo, Cruzeiro, Atlético. Atlético, você vê aí, então, hoje os treinadores brasileiros, quando você monta um time, quando está dando a continuidade, você desmonta tudo. Exatamente. E é interessante o seguinte, eu estava comentando esses dias aqui, inclusive com o Fernando Antônio, justamente sobre isso. Você vê que os times lá ou na Inglaterra, na Alemanha, seja lá onde for, na Itália, em Portugal, começam o campeonato com um treinador e termina com um treinador, independente da posição do time no campeonato. Aqui no Brasil, tem time que troca de 3 treinadores durante o campeonato. Bastou o cara não ganhar 2 partidas, empatar uma, perder outra, já fica olhando. Se perder 2 partidas ou 3 em seguida, então, nem se fala. Então existe essa cultura aqui no Brasil e tem muito dirigente, eu vou ser franco com você, tem muito dirigente que faz o jogo da galera. Ele não troca o técnico, ele às vezes reconhece que o técnico não tem culpa nenhuma, mas para dar uma satisfação à torcida, ou para a torcida não ficar cobrando da diretoria, demite o treinador. Você concorda comigo? É verdade, a cultura brasileira hoje, o futebol, já falando de técnico, é muito complicado, porque você monta um time, 1 mês você vai ter que entrar na competição, então você não consegue dar conjunto, entendeu? Dar um padrão de jogo. E aqui no Brasil, ainda mais no time pequeno, é complicado. Hoje mesmo, essa competição agora, o Goytacás praticamente contratou 22 atletas, 20 atletas, só ficou um que foi o Bove no Goytacás, então mudou o elenco todo. E contratou, inclusive, na minha concepção, foi um equívoco, não vou dizer um erro, da diretoria ter feito isso, contratar esses jogadores sem ter uma posição certa, inclusive um respaldo financeiro garantido. Quer dizer, você treina um time, jogadores que vêm jogando e tal, daí a pouco você desfaz aquele plantel e fica um jogador. Aqui nos últimos anos, no Goytacás, né, teve condições boas, os 3 últimos anos. Exatamente. Um jogador com salário melhor. Esse ano, os jogadores que vieram com um salário menor. E se você não conseguir receber em dia, você vai ter dificuldade dentro de casa. Com a certeza. Família, a cobrança da esposa, é um filho, é escola, é início de ano, às vezes o cara tem um carrinho, IPVA,
Então você começa a ter preocupação e você não consegue, né, jogar com alto nível as partidas. Eu estou vendo, por exemplo, jogadores que atuaram no passado pelo Goytacás, que estão, como por exemplo, ontem, por exemplo, teve um jogador que atuou pelo Goytacás no ano passado. Eu já vi o Alisson, lateral esquerdo, estava no Barra Mansa, o Bruno Luiz, atacante, que está no Bangu. Exatamente. Fez o gol, o menino que fez o gol, inclusive, lá no empate, pelo Sampaio Correia. Jogou no Botafogo. Paquetá. Exatamente, Vinícius Paquetá. E sem contar, sem contar com o lateral direito do Madureira. O Formiga. Formiga, titular do Madureira, titular absoluto do Madureira, que está fazendo uma campanha brilhante, ganhou já antecipadamente o título de campeão da Taça Rio. Você jogou no Americano quando você estava começando como jogador? Você jogou com o Léo, né? Joguei com o Léo, joguei com o Odivan. Léo era novo, garoto. Garoto, né? Eu me lembro. Corredor, velocidade. E tinha um menino também, um lateral direito também, um escurinho. Neném, que jogou no Goiás, no Palmeiras, né? Bahia, Exatamente. Agora, o Léo parou com o futebol, você tem notícias? A última vez que eu fiquei sabendo que ele, né, estava lá acho trabalhando dentro do Santos, né? Como diretor, a base, que eu me lembro foi isso, a última notícia. Com a bola mesmo ele parou, né? Parou. Pois é. O Léo chegou, inclusive, e jogou para a seleção, jogou uma parte, acho que pela seleção brasileira. Jogou a seleção, jogou em Portugal, né? Léo é um jogador de qualidade, jogou velocidade, jogou no Benfica. Bom, eu pergunto a você, tu como observador, como um profissional na área do futebol, inclusive como treinador, pelo que você está vendo até agora, Goytacás, Americano e São João da Barra, na sua concepção, algum desses três times tem condição de chegar a um triangular final para brigar para subir, ou este ano é para se manter na Série B? Olha, Luiz, eu acredito muito nesse grupo que está dentro do Goytacás, né? Apesar de todo mundo falar mal da equipe, mas vou te dar exemplo do ano passado. O Manuel Neto era o treinador do Tigres. O Tigre começou mal pra caramba, né? O Manuel Neto saiu, teve uma proposta, veio pro Goytacás e indicou o treinador pro Tigres. E aonde que o Tigres depois melhorou, condicionou, entendeu? A estrutura melhorou, o Tigres tá aí, subiu. Exatamente. Que não ganhou ninguém no primeiro turno. Se você puxar a tabela, a classificação no passado, o Tigre não ganhou ninguém. Eu mesmo com o Americano fiz a estreia lá, ganhei de 3, dentro da casa deles. Agora veio, o Manuel Neto era o técnico do Tigre, veio pro Goytacás. Então o futebol, você não pode chegar a cada 1 ou 2 partidas, como você falou, você julgar, entendeu? Um trabalho, um grupo de jogadores. Eu acho que é muito cedo, né? Às vezes um fala assim, o outro time é muito bom, tem elogio, mas eu acho que o Goytacás, eu acredito, se der uma estrutura melhor esses atletas, as condições ali financeiras, chegar, ter uma estrutura ali, eu acredito muito nesse grupo do Goytacás, que pode, na dificuldade, arrumar a solução e tirar o Goytacás dessa situação. Muito bem. Eu quero agradecer muito a você por ter vindo, a sua senhora, a sua esposa, como é que chama? Flávia. Dona Flávia, né? Você faz sempre um contato com a nossa Cláudia Alcântara, produtora aqui, né? Agradecer por ela ter, inclusive, nos colocado em contato com você. E a gente espera contar com você em outras oportunidades aqui, tá bom? Não, eu só tenho de agradecer essa oportunidade de vir aqui bater esse papo gostoso aí, falar do futebol. Muito bem. A todos vocês, gente, um feliz final de semana, tranquilidade, né? Se for, como eu sempre falo, se for para a praia dirigindo, não beba e nem volte também, tá acompanhando. Entrega o volante para outro, deixa o carro dormir na praia, não tem problema, entendeu? Um abraço a todos, bom fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.